2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Amém. Irmãos, como eu já adiantei, em alguns cultos, conversando com alguns irmãos, já falei aqui também do púlpito, pastor Léo também, em encontros que tem com os irmãos, já tem comentado isso. Pastor Léo hoje se despede do pastorado deste templo, continua pastor, comunidade cristã, isso nunca vai mudar na vida dele, Deus o levantou como pastor aqui, a história dele, o aprendizado dele está aqui, mas chegou um momento muito parecido com esse que nós lemos. Nós lemos que Paulo tem um chamado muito específico para a Macedônia, e ele obedece a esse chamado. Mas quando ele vai para a Macedônia, quando ele entra naquela região, ele chega e ele encontra alguns desafios. O primeiro desafio é que ele encontra uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Filipos. E ele precisa pregar para essa mulher, o que vai de encontro a tudo aquilo que até então os judeus acreditavam, que a mulher deveria ou poderia ser senhora de uma fé, poderia ser alguém que evangelizasse, poderia ser alguém que dirigisse um trabalho. Paulo tem um encontro primeiro com os seus preconceitos, criado na doutrina judaica, onde a mulher não tinha os mesmos direitos que os homens, a ponto de Paulo escrever a Timóteo dizendo que a mulher seria preservada se apenas se mantivesse na sua função de mãe. O primeiro desafio para esse chamado específico é deixar de lado os seus preconceitos. A primeira pessoa que se aparece para ele, para que ele possa compartilhar da fé que ele tem em Jesus e possa dar lugar ao seu chamado, é uma mulher. E é uma mulher muito atuante, é uma mulher que compra e vende tecido, está na beira de um rio. E a Bíblia diz para nós em Atos capítulo 16, que Paulo vai pregar para essa mulher e Deus lhe abriu o entendimento de tal maneira que ela e a sua casa e aquelas pessoas que ali estavam com ela aceitam Jesus. Quem começa um novo trabalho precisa entender que Deus não é preconceituoso. O Evangelho de Jesus não comporta preconceito nenhum. Preconceito faz parte da história da humanidade, mas a história do homem não tem o dedo de Deus. Preconceito é sempre fruto de um desconhecimento, de um medo, de um afastamento da razão. E sendo Deus luz, quem o segue nunca está em trevas. Então a primeira coisa que Deus desconstrói em Paulo, para um chamado específico, para abrir esse novo trabalho, é qualquer preconceito. Pastor Léo, que nesse trabalho o irmão possa se lembrar disso, que nenhum preconceito vem de Deus, porque Deus não trabalha com preconceitos, Deus trabalha com conceitos, e o primeiro conceito é: Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas do mundo, de tal forma, com tal intensidade, que não tendo nada maior do que seu Filho Jesus, Ele envia seu Filho Jesus, para que todo aquele que creia no Evangelho que Ele pregar, seja salvo e não perca-se eternamente, mas viva eternamente a partir da ressurreição dos mortos. Segunda coisa que ele encontra é uma mulher endemoniada, que se traveste de adivinha, de profeta, porque ela, caminhando atrás de Paulo e daquele que acompanhava Paulo, gritava: são homens de Deus, podem acreditar no que ele diz. Irmãos, é interessante porque mesmo estes espíritos adivinhos, muitas vezes são forçados pelo Espírito de Deus a apontar o caminho e dizer: o caminho é aquele ali. Mas Paulo não se deixa iludir, não se deixa enganar, e depois de algum tempo olha para trás e aquela mulher vem atrás gritando: são homens de Deus, são homens de Deus. E Paulo, já cansado daquilo, vira e diz: sai dela em nome de Jesus. E o Espírito sai.
Segunda coisa que a gente tem que entender quando tem um trabalho novo, quando o Senhor nos abre uma porta. Paulo, conforme está escrito na sua carta, diz: um trabalho se me abriu na Macedônia. Estávamos em Troade, uma porta se abriu, precisamos ir para lá. É que nós encontraremos resistência espiritual. Irmãos, o diabo é real, os espíritos malignos são reais. Hoje contava de uma experiência que tivemos num dos acampamentos da igreja. Expulsamos um demônio que estava numa mulher, aqui na região de Itabirito, e quando o espírito sai dela, passa pelo galinheiro, e quando passa pelo galinheiro, as aves que ali estavam, a maior parte delas, um peru, alguns gansos, patos e muitas galinhas, morrem, mas morrem da parte do meio para frente. A parte do meio para frente cai, e a parte de trás fica pulando a noite inteira. Aquilo fica ali. Aquilo que estava na mulher passou. Mas a pastora Nízia nos lembrou hoje: pastor, mas o senhor se lembra que o caseiro que tinha aceitado Jesus tinha ali as suas aves e nenhuma delas foi tocada? Só aquelas que pertenciam ao dono do sítio? Sabe, pastor Léo, não pense que vai ser fácil. O inimigo com certeza não quer esse trabalho. O inimigo com certeza vai levantar conflitos, vai mandar pessoas dele, e nem sempre essas pessoas dele vêm enfurecidas, mas muitas vezes vêm vestidas de profetas, vêm vestidos de amigos, vêm dar aquela palavra que na verdade é uma palavra de serpente. Não é assim que Deus disse. É preciso estar atento à palavra, aos sinais de Deus, para não se deixar enganar. Terceira coisa que Paulo nesse novo trabalho encontra é que os donos daquela mulher, ela era uma escrava, percebendo que ela não tem mais o espírito adivinho, pois Paulo havia mandado sair e ele saiu, perderam a sua boquinha, não tinham mais recurso, e inventam umas mentiras e colocam Paulo e aquele que com ele está na cadeia. Engraçado, né? A prova de que Paulo não era homem de Deus, para muita gente naqueles dias era a cadeia. Se fosse de Deus, Deus o livraria. Se fosse de Deus, Deus não deixaria que ele fosse parar lá. Deus não é o advogado dos advogados, como é que Paulo vai parar lá? Mas sabe, meus irmãos, a terceira coisa que alguém que começa um trabalho precisa entender é que muitas vezes a injustiça também é ferramenta de Deus para que a gente possa fazer a obra. José no cárcere pôde interpretar os sonhos, e esses sonhos interpretados, depois de um tempo, são a ferramenta que Deus usa para colocá-lo no reino, no segundo lugar, no reino do Egito, abaixo de Faraó, acima dele só Faraó, e ele governa o Egito com sabedoria e com unção de Deus. Havia um plano de Deus. Paulo vai parar no cárcere, e a Bíblia diz que foi colocado no cárcere interior, uma espécie de prisão de segurança máxima. Era um porão cavado na terra, com vários quartinhos, com grades de ferro, e Paulo estava amarrado num tronco, ele e mais um, que oravam e cantavam ao Senhor à meia-noite. Mesmo nos momentos de luta, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de injustiça, aquele que tem um chamado precisa guardar a sanidade e louvar ao Senhor, precisa continuar orando, precisa continuar no caminho. E perto da meia-noite, quando eles oravam e cantavam, houve um terremoto e as portas se abrem, o carcereiro pula ali para dentro, vendo as portas abertas, achando que todos haviam fugido, pensa em suicídio. E Paulo grita: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pergunta: senhores, eu ouvia lá de cima vocês cantando e orando, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Se Paulo não tivesse passado pela injustiça, se Paulo não tivesse passado pela prisão, se Paulo não tivesse passado pelos açoites, aquele funcionário público, aquele carcereiro não seria ganho, nem a sua esposa, nem os seus amigos, nem a sua família, mas o plano de Deus também passava por isso. Fico muito preocupado quando vejo pessoas hoje com uma ilusão até romântica: vamos abrir um trabalho, vou comprar um púlpito, vou comprar umas cadeiras, vamos alugar um espaço e vamos começar um trabalho. Não é assim que as coisas funcionam.
As coisas funcionam quando Deus chama. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que Paulo e Barnabé, junto com outros, servindo ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo à igreja: separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. É assim que as coisas funcionam. E há um tempo atrás, pastor Léo me chamou à casa dele para me comunicar que Deus o havia separado para um trabalho. E eu pude dizer: pastor Léo, eu sei disso há um ano, não foi isso? Há um ano Deus falou comigo, mas me disse: deixa primeiro eu tratar, deixa primeiro eu fazer a obra. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer? Ele disse: nada, você vai ficar quieto, apenas vai ficar quieto e deixa eu trabalhar. E quando ele me chama, eu disse: pastor, eu estou feliz, eu estou alegre, porque nós não estamos dividindo, nós não estamos rachando igreja, nós estamos multiplicando. Éramos um trabalho, agora seremos dois. E conte com a comunidade cristã. Ainda disse: não entregue a chave, não foi? Fique com a chave, o batistério é seu, a igreja é sua, a vaga da garagem é sua. Venha quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário. E se um dia precisar que o pastor Ademir venha aqui pregar, porque você vai viajar, porque me chame, eu quero estar aqui, quero abençoar. Nós estamos crescendo, nós estamos grávidos, está chegando a hora do parto, chegando a hora de dar à luz a um trabalho novo. Glória a Deus. Não é um aventureiro da fé, é um homem de caráter provado, é um homem de Deus, é um homem generoso, é um homem sábio, é um homem doce, apesar de muitas vezes parecer bravo, mas tem uma doçura. É meu amigo, meu discípulo, meu filho, meu irmão, e vai com a nossa bênção. Aliás, ele nem vai, né? Eu nem gosto de dizer que ele vai, né? Ele está ali do lado, abrindo um trabalho no qual nós também temos parte, e estaremos ali abençoando. E a partir desse momento, nessa cidade, começa uma igreja, com uma vendedora de púrpura, com uma mulher que tinha sido endemoniada, e com um funcionário público. E começa uma igreja, porque Paulo disse sim àquele chamado. E pastor Léo hoje recebe de nós a bênção, recebe de nós com muito mérito dele, por ter sido um homem digno, a nossa oração dizendo: Senhor, que a bênção que está sobre esse lugar se multiplique na vida do pastor Léo, que ele seja cheio da tua unção. Não saiu daqui de qualquer jeito. E eu deixei por último o outro requisito que é necessário para alguém abrir um trabalho. E se alguém sair para fazer a obra do Senhor sem esse requisito, não vai dar certo. Vocês repararam que Paulo começa a partir do verso que nós lemos, dizer aos irmãos: se vocês perdoaram, eu também perdoei. Porque nós não desconhecemos os ardis de Satanás para nos vencer. E eu tenho um chamado de Deus para fazer um trabalho. Como é que eu vou para um trabalho de Deus não perdoando alguém? Volta os olhos à palavra de Deus, irmãos. Eu não gosto de pregar e não mostrar na palavra. Por favor, volta. Verso 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Isso é que é importante, para que não sejamos vencidos por Satanás. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Pediram para Jesus: Senhor, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, nós precisamos aprender também, o Senhor ainda não nos ensinou. Jesus disse: então eu vou ensinar para vocês. E ensina uma oração conhecida como Pai Nosso, ou oração dominical, e nela ele coloca: perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Jesus, um pouquinho perto desse mesmo momento, diz: porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Tudo que
que Satanás precisa para neutralizar a ação do Espírito Santo na sua vida é que você guarde mágoa no seu coração, é que você não perdoe, porque o perdão não é uma opção. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não consigo, eu perdoo, mas eu não quero mais. Isso não é perdão. Ah, pastor, me perdoa, mas eu lembro. Sim, você lembra, mas não tem mais o direito de carregar o peso e a amargura disso. E se o teu irmão vier e te disser: me perdoa, perdoa. E se ele fizer 7 vezes, perdoa 7 vezes. E se for 70 vezes 7, perdoa 70 vezes 7. Porque se em 70 vezes 7 você não perdoa uma, Satanás te vence. Paulo diz: não desconhecemos os ardis de Satanás. Eu não vou para Troade, eu não vou para Macedônia, eu não vou sair de onde eu estou, não vou abrir nenhum trabalho levando uma mágoa no meu coração. Se tem uma coisa que eu vou fazer, é abrir o meu coração e dizer: se eu vou pregar o amor de Cristo, o meu coração vai ser um canal perfeito para que o amor seja em tudo conhecido pela minha vida. Sabe por quê? Porque um pouquinho para baixo ele vai dizer: nós exalamos o bom perfume de Cristo. O cheiro de Cristo, cheiro de vida para os que são de vida, mas cheiro de morte para os que são de morte, exala de nós. Então, pastor Léo, pelo amor de Deus, faça um exame de consciência. Se há uma mágoa, se há uma dor, se há uma tristeza, abra mão disso, porque é a única coisa que Satanás espera que haja no seu coração. Porque se ele reconhecer no seu coração um fio de mágoa, uma palavra de tristeza, é isso que ele precisa. Mas Paulo nos ensina que aquele que recebe um chamado precisa ir com a alma aberta, com o coração aberto, dizendo: Senhor, se eu recebi o perdão do Senhor, como eu posso falar do teu amor se eu também não perdoar? Abrir um trabalho não é para aventureiro. Quando alguém diz: ah, igreja é um bom negócio, igreja dá dinheiro, eu digo: então vai abrir uma, vai lá. O dia que aparecer um demônio, você me conta o que acontece. O dia que o Senhor Deus resolver pedir contas, você me conta o que acontece. Porque quem perdoa, quem prega a palavra, quem exala o bom perfume de Cristo, está guardado na potente mão de Deus, e a seu tempo Deus o exalta. Glória a Deus, irmãos. É uma noite de alegria, porque o Senhor está multiplicando o nosso trabalho. E permita o Senhor que outros tantos passem por isso, não é, pastor? Que outros tantos trabalhos comecem a partir desse trabalho, e que nós possamos lançar as nossas sementes e chegar muito longe em nome de Jesus. Amém?